Agora aqui com o Rodrigo Santiago, ele que faz um trabalho super legal com relação ao engajamento dos clubes do Nordeste nas redes sociais, trabalho de pesquisa da Líder Torcidas do Nordeste, e o Rodrigo está aqui com a gente. Primeiro, uma satisfação te receber aqui, Rodrigo. É um trabalho que você faz mais recente, mas que apura com muita acurácia todo o engajamento que os clubes têm, não só numa rede social, né, mas em várias redes sociais, e isso mostra a presença digital dos nossos clubes, principalmente, que estão sempre bem ranqueados no Nordeste. Primeiro, satisfação de receber aqui, bom dia. Bom dia a todos. Breno, um prazer estar te conhecendo agora. Um grande abraço pro Alexandre. Outro. Nos conhecemos há um bom tempo, né? Totalmente, você né? ser novo. Lá na redação Diário Nordeste. Exatamente. Um abraço a todos aqui da equipe. E a nossa busca foi exatamente mostrar realmente a realidade daquele momento, é fazer um retrato da torcida, da mesma forma que existe o público pagante médio naquele mês dos times. Como será isso nas mídias sociais? Será que existe, o pessoal fala de seguidor fantasma, seguidor robô, né? E a questão, se a gente fosse medir seguidor, o seguidor tá lá, é o número fixo. Mas a nossa busca era realmente medir engajamento das torcidas do Nordeste, né? Priorizar o Nordeste na rede social. O mais recente que a gente tem é o de julho, né? Que saiu. O Santa Cruz é o líder. E olha como é curioso, né? O Santa Cruz, que é um time que hoje disputa uma divisão bem abaixo, o Santa Cruz é o líder, né? Pra você ver como não tem muito a ver com onde a equipe está. Claro que quando você está disputando um título, quando você está numa final, uma decisão de campeonato, acho que isso influencia também. Mas vai mudando no decorrer do ano. Ceará e Fortaleza já tiveram em outras posições, já caíram, já subiram novamente, e depende muito de como eles estão dentro das suas competições. Mas o Santa Cruz, que acho que nem no momento tá na Série C hoje, é quem mais mobiliza. E assim, o que você leva em consideração? É só o número de seguidores? É o número de curtidas? É o número de compartilhamentos? O que é levado em conta para fazer esse ranking mensalmente? O que a gente leva em consideração é os seguidores, eles existem para ser um medidor. Nesse caso do Santa Cruz, que para mim é o ranking mais relevante, que é o de massa ativa, vamos visualizar que o Bahia tem realmente 2 milhões de seguidores no Instagram. Mas o Bahia vem numa fase ruim há alguns meses já, né? Mas como é que está esse engajamento da torcida na rede social do Bahia? E você vê através de comentários, engajamento em comentários, curtidas, visualizações, são vários indicadores que vão mostrar qual é aquele real engajamento da torcida com o time no seu digital. Não é especificamente a quantidade, é a qualidade do engajamento. Às vezes um torcedor que vai entrar com coração ou batendo palma, é um engajamento que é muito pouco, né? Para a gente realmente se tornar ele como engajamento de qualidade. Aí o que a gente queria com esse massa ativa? Que a gente conseguisse visualizar, de acordo com a quantidade de seguidores, qual o percentual daquela base que está realmente engajado com o time naquele momento. E por essa razão, como é que o Santa Cruz tem? Eu acho que o Santa Cruz tem 600, 700 mil seguidores. Mas ele é o primeiro da massa ativa porque o percentual dele, pela quantidade de seguidores, é o maior. Ele dá um número de 6.127 torcedores. E um caso também muito relevante é o do CSA e do ABC. Esse mês agora de julho, é o retrato de julho, tá? Eles cresceram muito porque eles avançaram 2 fases do mata-mata em julho. Sim. Né? CSA vai, inclusive, amanhã fazer o jogo de volta do mata-mata, onde pode ter acesso, né? Exatamente. Aí, naturalmente, o time cresce. Mas, mesmo assim, se o time não tivesse um percentual relevante da torcida a favor, a gente não veria esse engajamento como relevante. Que eu acho importante, quando a gente começa a ter esse histórico, é entender. É como se fosse, como se fosse uma média de pagantes de torcida. Como é que estava a torcida naquele período? Como é que estava a torcida naquele mês? Eu lembro muito que eu acho que em maio, começo de maio, a imprensa, acho que praticamente um padrão da imprensa aqui do esporte, né? Aqui do Ceará. Pô, o problema da torcida do Ceará é que ela nem tá com raiva, nem tá achando bom. É como ela tá apática. Tanto faz como tanto fez. E isso a gente já tinha avaliado na pesquisa de abril. Ela já mostrava a apatia total da torcida do Ceará. Até de reclamar ela não tinha mais coragem, entendeu? Aí agora, com certeza agora nesse mês de agosto, com as vitórias e com o que pode vir pela frente, aí o Ceará ainda deve avançar bem mais. Perfeitamente. Alexandre Mota, pergunte para o Rodrigo, nosso convidado de hoje no Jogada Primeiro Tempo. Prazer, viu, Rodrigo, falar novamente contigo, né? De fato, a gente se conhece ainda desde um período anterior ali no Diário Nordeste, mas a minha pergunta é a seguinte:
Nós hoje conseguimos diagnosticar também um certo desperdício. Por que eu estou falando sobre isso? O Breno trouxe a situação do Santa Cruz. Você falou agora sobre o crescimento de CRB, de CSA. A gente consegue traçar um panorama de que haveria até mais motivos para entregar, né, para buscar informações com relação aos clubes, para os clubes crescerem. E a gente tem um potencial desperdiçado, talvez, atrelado à torcida por conta de gestão, por conta da nossa disposição administrativa. A gente consegue também fazer um paralelo de torcida com potencial desperdiçado de cada clube? Eu vou até responder, eu estava pensando isso essa semana, Alexandre. Quando trocam a direção, né? Quando trocam a presidência, a administração do clube, alguém lembra, poxa, vamos demitir o cara da rede social. Mas o pior é que isso deve acontecer muito por questões de a cadeia que vem junto. E, obviamente, todo um planejamento que tem do digital daquele clube, da mesma forma que o futebol é o marketing do time, toda a parte de categoria de base, de amador, vai sofrer um impacto. E no digital, com certeza, isso acontece. Mas, assim, eu acho que a preparação, eu acho que avançou demais, avançamos muito nisso, mas a preparação dos times para... imagine que o Ceará vai jogar sábado agora, né? Os dois jogam amanhã, exatamente. Pronto, perfeito. Será que os times estão preparados para o time ganhou, o time perder, para acontecer uma coisa muito positiva, muito negativa? Será que eles estão preparados para isso? Porque tem que estar isso planejado. Eu até falo exatamente aquela questão do pôster, né, do jornal impresso. Eu estava conversando com, não lembro quem, com o pessoal de Recife. O Ceará jogou contra o Sport e Corinthians Copa do Brasil, 2008. E na época eu trabalhava no Diário do Nordeste. Eu fazia o fechamento do jornal. E, obviamente, Copa do Brasil, final, tinha que fazer o pôster já pronto do Corinthians e do Sport. E deu Sport. E chegou lá no pessoal de Recife, né? O pôster do Corinthians do Diário do Nordeste. Mas, tipo assim, você tem que estar preparado. Isso é normal. E eu acho que é a mesma situação da digital. O planejamento do digital tem que estar preparado para o que possa acontecer durante e depois do jogo. Às vezes pode ter algo muito relevante de um jogador específico, o cara foi muito bem. Até fazer um marketing direcionado àquele jogador de venda de camisa e outras coisas. E uma coisa que a gente está vendo muito, quem é de esporte, desde o início do ano, pelo menos, o Chelsea, o Liverpool, estão trabalhando com engajamento de torcedores cearenses, de seguidores, para engajar forte. Ele sabe que o brasileiro engaja, entendeu? Se o brasileiro engaja, por que a gente mesmo não usa esse engajamento para nós, entendeu? Será que os times daqui estão preocupados com os torcedores do interior, de outros estados? Sabe assim, é um campo, e agora com a IA, poxa, é um campo gigantesco de crescimento. Liuê Góes. Até aproveitando aqui, antes de passar para o Liuê, traçando um paralelo, como se o clube fosse, em alguma ótica, um ser, né, um agente. Em muitos momentos, dentro do entretenimento, quando alguém se envolve em uma grande polêmica, ele ganha seguidores. É meio curioso, né? As pessoas têm mais interesse em torno daquele objetivo. E no clube, né? Você também consegue perceber algo nesse sentido? Estou falando isso porque você utilizou exemplos de crescimento, mas atrelados a times que estão vivenciando um bom momento, né? Passaram de fase, avançaram, né? Agora também citou sobre um jogador ter ido bem dentro de uma ótica e fazer um marketing em torno disso. Você acha que a comunicação em meio à crise também poderia ser algo que fosse um start para potencializar esse tipo de interação nas redes sociais? Ou não? O meio futebol é diferente mesmo e não dá para a gente traçar esse paralelo? Eu acho que é exatamente o que você está falando, Alexandre. É aproveitar esse momento de crise, no mínimo para tentar reduzir o impacto da crise, entendeu? Pode ser de um presidente vai dizer, quando acabou o jogo, que vai contratar um jogador. Estou dando um exemplo, né? Que vai fazer uma promoção de alguma coisa. Mas já está planejado ou pensado o que pode ser feito de acordo com o resultado. E, obviamente, a voz do presidente do clube é muito mais prático e ágil na rede social do próprio clube, que é ele que vai ter o controle, tá? Isso, para mim, é o mais relevante dos clubes, do clube ou marca, né? Entender que tudo de alguma forma pode ser usado, entendeu? Como você mesmo falou, a crise às vezes vai a favor do crescimento de seguidores. E até por isso, só para aproveitar,
um dos rankings, que para mim é o segundo mais relevante, é o ranking de apoio da torcida. O que é a quantidade de porcentagem de comentários positivos de torcida a favor do clube naquele mês. É que o primeiro foi o CSA. E eu acho que há alguns meses já o Ceará e o Sport e o Bahia, eles estão lá embaixo. Entendeu? Eu acho que é em torno de 25, 30%. Que é algo muito baixo de engajamento. Que é esse outro indicador, ele atrelado a esse indicador que a gente conversou agora sobre o CSA e o ABC de crescimento favorável, a gente consegue visualizar e bater, fazer referência ao apoio da torcida para ver se esse crescimento é real, né? Ou se é um segmento inflado pela negatividade. Liu Egóis. Ô Rodrigo, bom dia para você, prazer estar falando contigo aqui no Jogada Primeiro Tempo. E sobre os seus estudos, eu estava acompanhando que você já produz lá no Lead Torcidas e trazendo um pouquinho para a nossa realidade, a realidade do futebol cearense, falando de Ceará e Fortaleza, o que dá para destacar, principal ponto forte de Ceará e Fortaleza nas redes sociais e também o que dá para ser melhorado nessas duas equipes. O ponto forte, eu acho que não só Ceará e Fortaleza, mas acho que de todo o Nordeste, é a própria torcida, obviamente, né? É você imaginar que os dois, o Fortaleza está acima, né? O Fortaleza tem 1,7 milhão, o Ceará 1,5 milhão, pô, é muita gente, tá? E se você ver o engajamento real dos times no mês de julho, dá em torno de, eu não botei aqui exatamente, 0,5, 0,4%, entendeu? Pô, chega a 1%, né? É metade disso, entendeu? E a gente está falando do engajamento, né? Aquele cara que acompanha em alguns momentos seu time na rede social. E o que falta? Obviamente tem muitas, como eu falei, tem muitas possibilidades. É tornar aquilo não um canal exclusivo de resultados. Obviamente, o crescimento dos dois clubes na parte digital foi muito grande e é muito grande. Mas sempre tem algo a fazer e melhorar. E como eu digo, a chegada da IA, você ter esse entendimento da relevância, o que pode ser feito, o impacto para qualquer marca é gigantesco. E assim, de uma forma, o que você demoraria 3 semanas, 4 semanas para ter alguma ideia e fechar um relatório, hoje se faz em questão de 3, 4 horas. Você, Rodrigo, você faz esse acompanhamento, por exemplo, eu sei que você divulga, publica o ranking dos clubes do Nordeste, mas você faz um acompanhamento geral, por exemplo, de clubes da Série A, para a gente ter uma ideia de quanto de porcentagem seria, pelo menos, o aceitável. Você falou que não chega a 1%, é quase metade disso, 0,4%, 0,3%. Quanto seria aceitável essa conversão do que você tem de seguidores para engajamento do clube? Eu vou te responder, Breno, até falando de outros setores, certo. Tá? Você falando de marca de qualquer marca, de empresa, um engajamento meu que padrão, não dizendo que é bom, que para mim não é bom, é de 0,2%, 0,3%, certo? De políticos locais ou nacionais, isso chega no máximo 0,1%, 0,15%, certo? Pensando nos times, pô, então a gente está bem, né? A gente está 3, 4 vezes, 5 vezes melhor do que uma questão de política ou de marca grande. Mas, obviamente, a questão dos times, da paixão natural Sim. que a pessoa tem, tipo assim, vou falar do Santa Cruz, né, lá de Recife. É impressionante o que o Santa Cruz fez nos últimos, sei lá quantos anos. E a torcida é apaixonada. É incrível. E parece que se não existisse o time, ia torcer pro time independentemente. Quer dizer, é um amor que, aquela história, um amor que não se mede, né? E os outros times do Nordeste, são desses 10 que estão aí, por que são esses 10 até? São os que estão na série A, B e C, e para fechar os 10, depois incluímos os times da D que são relevantes, né? Que nesse caso o Santa Cruz, né? Santa Cruz está na série D. Porque são os principais times. Se a gente for crescer para outros, o engajamento, poucos times vão estar ali embaixo, muito próximo desses top 10, né? E obviamente os top 5, o Ceará, Fortaleza, Sport, Vitória e Bahia, é muito acima. É o dobro do 6º lugar em seguidores, tá? Mas assim, é você visualizar como os clubes ainda, com esse engajamento de times maiores, que conseguem ter a massa ativa maior, né, que realmente estão presentes, como tem muito a crescer, assim, de virar realmente um canal para digital, de marketing, de venda, o que você imagina, o torcedor é apaixonado.
qualquer coisinha ele tá satisfeito, entendeu? Uma vitória, 2 vitórias, o humor da torcida do Ceará já mudou completamente, né? Muda. A gente consegue perceber isso refletido inclusive na arquibancada, né, Alexandre? A gente estava falando hoje aqui que amanhã o Ceará deve bater mais um recorde de público no Castelão da Série B, né? Porque até aqui o maior público foi 21.181, se a memória não me falha, que é do próprio Ceará. Mas o jogo de amanhã, a expectativa é de que passe de 30 mil. E é oportunidade para o time já tentar converter isso também para a rede social, né? Com certeza. Aí será que existe algo pensado no estádio para engajamento de torcida na rede social? Com certeza, assim, eu sou torcedor do Ceará, tá? Faz uns 3 meses que eu não vou pro jogo. Eu fui contra o Operário, que o Ceará perdeu de virada, 2-1. Com certeza eu vou pro jogo amanhã. Eu não visualizo, eu não lembro de ter visto nada assim. Cara, e deve ter muita ideia que você pode fazer para engajar torcedor na sua rede social. Seja de seguidor, seja de fazer uma ação, deve ter muita coisa. Mas eu entendo, assim, se a estrutura para futebol, esporte amador e feminino é pouca, né? É um padrão, acho que principalmente no Nordeste, imagine para comunicação para o digital de um clube, né? Mas, assim, é o que eu falo, cara. Comunicação, gente, o que a gente faz não tem preço, sabe? Senão você nunca fecha o ciclo. É um projeto que você quer fazer, que você vai atrás de patrocínio. Praticamente, muitas vezes, até no esporte amador, você vai conseguir porque é amigo do cara, o cara faz quase por... Não, tá bem, eu vou fazer. Sim. Mas se você mostrar resultado através da comunicação, é um ciclo que vai, né? As marcas precisam ver valor nisso, saber que elas estão investindo em alguma coisa que tem valor, né, Alexandre? Exatamente. E o quanto que desse peso, ele também não pode ser cultural? A gente se depara dentro de um recorte Nordeste, né? E a gente sempre fala que, poxa, os pernambucanos, eles são muito bairristas, né? A gente está falando aqui, como você bem trouxe, a perspectiva do Santa Cruz de estar meio que afundada há muitos anos, né, em termos de desempenho, e ele mesmo assim ter um grande engajamento. Enquanto a gente está meio que vivendo ainda, apesar de estarmos já no fim do ano, passamos da metade, ainda vivemos uma anestesia do que estávamos passando pela primeira divisão, né? Acho que tanto Ceará quanto Fortaleza, eles acabaram entrando nessa espiral, né, de anestesia, infelizmente. Então, quanto também que a gente consegue perceber algum movimento meio que cultural, né, observando realmente o engajamento nordestino, porque a gente levanta muitas bandeiras de resistência, até de empoderamento, da ideia de se fazer presente quando muitos não querem que a gente esteja lá. E acho que a gente consegue visualizar um pouco desse DNA, né, que é um traço regional, também dentro do engajamento da rede social. Alexandre, os torcedores do Nordeste, eu visualizo que esse engajamento naturalmente. O Instagram, assim, eu não lembro de ter visto assim, uma pesquisa que defina uma certa separação, né, de engajamento por região, entendeu? Mas, sinceramente, eu acredito que é o contrário. Eu acho que o nordestino, por esse apego, e principalmente o pernambucano, né, que é um pouco a mais na questão do pertencimento, de querer se mostrar ao mundo, né, a sua paixão, o seu amor, eu não acredito que tenha uma diferença assim tão relevante pelo fato da região, entendeu? Perfeito. Rodrigo Santiago conosco aqui da Líder Torcidas, ele que faz mensalmente um trabalho que acompanha o engajamento dos clubes do Nordeste nas redes sociais. Rodrigo, satisfação demais te receber aqui. O tempo da gente é um pouco curto, mas você vai voltar outras vezes. Todos os meses tem atualização. O Jogada tá repercutindo cada vez que o Rodrigo faz uma atualização, que é de número de seguidores, de massa ativa. Tem outros critérios também, né, Rodrigo? Todos eles. O apoio da arquibancada, né, que é o positivo, e a torcida fanática. E torcida fanática. Todos os meses, nas nossas redes sociais, se você não segue, pode seguir, @JogadaSVM. A gente traz a atualização mês a mês dos clubes do Nordeste, esse engajamento com a rede social. Volte mais vezes aqui, Rodrigo. Obrigado, Breno, prazer. Obrigado a todos aqui da equipe e até uma próxima. Até uma próxima. Eu vou para mais um